Bom dia a todos. Bom dia. Todos me escutam? Sim. Então, vou me apresentar, né, como eu costumo fazer. Meu nome é Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e me foi delegada a condução da audiência de hoje, audiência de custódia na ação penal 1025, que tem por custodiado o senhor Fernando Afonso Collor de Mello. Bom dia, senhor Fernando Afonso Collor de Mello, como vai o senhor? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom. O registro aqui, a presença do doutor Tiago Bonfim. É isso mesmo, doutor? Isso. Advogado do senhor Fernando Collor. Isso perfeito. O registro ainda, a presença do doutor José Guilherme Mendes, representante da Procuradoria-Geral da República. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia. Como eu costumo fazer, né, eu vou circunstanciar, né, inicialmente aqui, no caso, foi dado cumprimento ao mandado expedido nos autos dessa ação penal 1025, se refere a um mandado de prisão definitivo decorrente da condenação pelos crimes previstos no artigo 317 e no artigo do Código Penal e no artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro. A pena total foi fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e o regime fixado foi o inicial fechado. Na decisão proferida por Sua Excelência, houve a determinação também, nos termos do artigo 21b, parágrafo 4º do Regimento Interno, de convocação de uma sessão virtual extraordinária para referendar essa decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. Então, essa é a circunstância referente ao cumprimento desse mandado. Em relação à audiência de custódia, ela é uma audiência que hoje, né, já encontra previsão até no Código de Processo Penal, mas inicialmente ela foi prevista na Resolução 213 de 2015 do CNJ, que tem por finalidade colher informações pessoais do custodiado e analisar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão. Então, são algumas, eu tenho por dever de ofício fazer algumas perguntas ao senhor, a fim de verificar se houve, né, o cumprimento de todos os requisitos legais dessa prisão e, além disso, colher algumas informações. Tudo bem, senhor Fernando Collor? Tudo bem. O senhor teve direito à entrevista reservada com o advogado do senhor? Sim. Antes dessa audiência. Então, se o senhor não quiser responder alguma das questões, o senhor fica à vontade, já que o direito ao silêncio é garantido ao senhor. Então, nome completo do senhor? Fernando Afonso Collor de Mello. Data de nascimento do senhor? 12 de agosto de 1949. A filiação do senhor? Arnon Afonso de Farias Melo e Leda Collor de Mello. O senhor é natural de... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O estado civil do senhor? Casado. O endereço do senhor? Avenida Otacílio Almeida, número 3679, 7º andar, 6º andar. O senhor possui filhos menores de idade? Sim, menores de idade. 18 anos é menor? Não. Não, aí já é maior de idade. Algum não, menor então de 18 anos não. Ou com alguma condição especial? Não. A profissão do senhor? Sou economista. O senhor, então, nível superior completo? Que é outra questão aqui. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Já respondeu algum outro processo criminal? Que tenha sido condenado? Não, condenado não. Em relação às circunstâncias agora do cumprimento do mandado de prisão,
houve alguma irregularidade por parte dos policiais que deram cumprimento à ordem de prisão? Nenhuma. O senhor foi preso às 4 horas da manhã, foi o que a imprensa pelo menos divulgou, por volta desse horário. Volta desse horário. E o senhor se encontrava onde nesse horário? Só para constar. Eu estava no aeroporto, embarcando para Brasília para me apresentar às autoridades judiciárias. Então o senhor não se encontrava na residência do senhor. É esse ponto que eu queria deixar claro, a questão em relação ao horário em que se deu a prisão. Perfeito. O senhor foi submetido a exame de corpo de delito? Já foi submetido ou não? Ainda não? Exame de corpo de delito, esteve comigo uma enfermeira que me fez as perguntas e alguns exames, tirou pressão, tirou batimento cardíaco. Então, se é isso, o corpo de delito foi feito. Acho que as perguntas seriam essas. Doutor José Guilherme, pela Procuradoria-Geral da República. Algum questionamento, algum requerimento? Sem questionamento, Excelência. Apenas pedir a homologação do cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que, segundo o Fernando Collor, não houve nenhuma irregularidade por parte dos policiais. Doutor Tiago, algum questionamento, algum requerimento? Excelência, só para contribuir, talvez, enfim, para contribuir com a decisão de Vossa Excelência, me foi informado agora há pouco pela defesa do senhor Fernando Collor em Brasília que acabou de ser protocolado nos autos um pedido de prisão domiciliar e consta nesse pedido instruído por um atestado médico de um neurologista. Então, a petição já está nos autos, é apenas para informar Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, em relação a esse pedido, eu não tenho delegação para decidi-lo, né? Sua Excelência, o ministro relator, é quem vai decidir. A minha delegação é restrita a essa audiência de custódia, de forma que o que eu ainda teria é só um questionamento que foi delegada essa questão em relação a isso. O local em que não sei se já conversou com a defesa, o local em que o senhor Fernando Collor, prefere que a pena seja cumprida. O local que eu digo é o estado em si, aí em Alagoas ou aqui em Brasília. Há alguma preferência? Alagoas. Em Alagoas, tá? Então, eu vou deixar constando no termo essa questão que a preferência é por Alagoas. Perfeito. Tá. Então, Rebeca, em relação ao termo, passar, né, passo a passo, aos 25 dias do mês de abril de 2025, às 11 horas e 30 minutos da manhã, por videoconferência, sobre a presidência do juiz auxiliar do gabinete de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, Dr. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, foi aberta a presente audiência de custódia nos autos da ação penal 1025. Após o senhor Fernando Afonso Collor de Mello ter tido a oportunidade de se entrevistar pessoal e reservadamente com seu advogado, Dr. Tiago Bonfim, igualmente presente, registrou-se igualmente a presença do Procurador da República, Dr. José Guilherme de Oliveira Mendes, membro auxiliar da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, passou o juiz auxiliar a circunstanciar aos presentes a finalidade e objetivos da audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ número 213, de 15 de dezembro de 2015. Em seguida, foi o custodiado informado sobre seu direito constitucional ao silêncio, bem como do direito à entrevista reservada com seu advogado. A seguir, o custodiado, após confirmar ter se entrevistado prévio e reservadamente com seus advogados, foi indagado sobre seus dados qualificativos, tendo respondido conforme registro constante da presente ata, assim como da gravação da presente solenidade. Após, passou-se as perguntas de praxe previstas na Resolução CNJ número 213 de 2015, de modo que o custodiado não apontou qualquer abuso ou irregularidade por parte das autoridades policiais responsáveis pelo cumprimento do indigitado mandado de prisão expedido nos autos da ação penal 1025.
Na sequência, dada a palavra ao Dr. José Guilherme de Oliveira Mendes, pela Procuradoria-Geral da República, foi dito que, ante a manifestação do senhor Fernando Afonso Collor de Mello, no que tange à rigidez do comportamento dos policiais federais que cumpriram o mandado de prisão, manifestava-se a Procuradoria-Geral da República pela regularidade nesse aspecto da custódia cautelar. Dada a palavra em seguida ao doutor Tiago Bonfim, defensor do custodiado, foi dito que nada tinha a dizer ante a própria explicação do custodiado, no sentido da regularidade da conduta dos policiais federais que cumpriram já mencionado mandado de prisão. Registrou, de todo modo, a existência de petição nos autos, requerendo a prisão domiciliar do custodiado. Ao final, o juiz auxiliar deliberou, diante de todo o exposto, inexistindo requerimentos que reclamem decisão por parte deste juiz auxiliar e tendo-se em vista os relatos do custodiado na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos dessa ação penal 1025, bem como considerando o cumprimento do mandado, das formalidades legais e regulamentares, em especial os termos da Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, homologa o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa à sua excelência, o ministro relator. Por fim, foi custodiado Fernando Afonso Collor de Mello, questionado sobre o local de preferência de sua custódia, se no estado de Alagoas ou no Distrito Federal, tendo o custodiado declinado preferir o cumprimento em regime inicial fechado da pena privativa de liberdade fixada no estado de Alagoas. A seguir, pelo juiz auxiliar, foi declarada encerrada a presente audiência de custódia, do que se lavrou o presente termo. Então, nada mais. Então, muito obrigado, senhor Fernando Collor de Mello, doutor Tiago. Obrigado, excelência. Obrigado. A audiência vai ficar encerrada e o termo vai ser encaminhado ao local da custódia. O senhor se encontra custodiado agora na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, né? Em Maceió, Alagoas, é isso mesmo? Correto. Tá bom. Então, muito obrigado, bom dia. Obrigado, doutor José Guilherme. Obrigado, doutor Fel. Obrigado, doutor Rebeca, Thiago. bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos.